Vamos para a questão 3. Assinale a alternativa que não apresenta um tipo de motor de corrente alternada. A primeira, de gaiola. Sim, isso representa o motor de corrente alternada, porque é inclusive o motor de corrente alternada mais popular, que é o motor de indução. Vamos pensar no trifásico, que é o comum do concurso, com rotor do tipo gaiola de esquilo. Então, esse aqui certamente não é uma opção, porque ele quer o que não apresenta. Então, gaiola é uma opção. Não, é uma opção que representa o motor de corrente alternada, portanto, não, é uma opção a não ser marcada na questão. Excitação série. A excitação série, ele quis falar provavelmente do motor de corrente contínua. Eu vou inclusive indicar para você, vou botar na descrição do vídeo, aula de aspectos construtivos da máquina de indução trifásica de princípio de funcionamento e também da máquina de corrente contínua. A máquina de corrente contínua, cada dia que passa, é menos utilizada e menos cobrada nos concursos, mas você vê que de vez em quando aparece. O concurso, essa prova pode ter 10 anos, mas se pegar a prova do ano passado de outras bancas, de vez em quando aparece. Então vou indicar. Aqui, ó, é a máquina do tipo excitação independente, aqui é a fonte. E aqui tem uma excitação independente, que cria fluxo magnético. Quando ele fala da excitação série, é pegar isso aqui e colocar em série. É fazer isso aqui, ó. É pegar esse circuito e colocar em série. Olha só, agora eu tenho a tensão que não posso mais chamar de VA, porque VA é a tensão de armadura, que é aqui ainda. A tensão que eu tenho agora é a tensão VT, tensão terminal do circuito completo. Então, a fonte de fluxo magnético agora é alimentada com a mesma corrente da armadura. Aqui eu tenho a corrente de armadura e aqui a corrente de excitação, F de field, que a gente usa essa letra geralmente. Então, isso aqui é uma máquina de corrente contínua. Essa forma toda aqui é uma máquina de corrente contínua, que pode ser do tipo excitação independente, que foi o primeiro desenho que eu fiz, com esse circuito de excitação aqui, ou com excitação em série, ou com excitação em paralelo, também chamada excitação em derivação ou shunt. Então, a excitação série não representa o tipo de motor de corrente alternada. Pronto, ó, já é uma opção. Vou colocar aqui, ó, o mais, caso eu tenha dúvida. Você nunca pega de cara e marca sem dar uma olhada nas outras coisas, que de vez em quando tem uma interpretação que a gente não fez, alguma coisa que a gente não notou, por exemplo, o fato de não reparar que é um não, uma exclusão, coisa do tipo. Ímãs permanentes. O motor de corrente contínua de ímãs permanentes existe. Em vez de ter uma excitação, como tinha aqui em série, podia ter um ímã. Então, em vez de ter um eletroímã, podia ter um ímã. Mas esse nome aqui é muito comum para um motor de corrente alternada do tipo síncrono com rotor de ímãs permanentes. Em vez de ter um rotor com excitação separada, também que a gente alimenta com corrente DC, a gente bota o ímã. Então, isso aqui também representa um tipo de motor de corrente alternada. Então, não é uma opção. E um motor com rotor bobinado é o nome típico que a gente dá para o motor de indução trifásico de rotor bobinado, ou também chamado de rotor em anéis. É outro nome que podia aparecer, viu? Por que em anéis? Porque para você ter o rotor bobinado e fazer uso de algum tipo de resistor externo, isso não é mais utilizado há muito tempo, esse tipo de motor, mas as questões podem aparecer. Você precisa de anéis de deslizantes que ficam conectados mecanicamente, fisicamente a escovas. Professor, falou, mas eu não entendi exatamente. Nessa aula de construção do motor de indução trifásico, você vai entender isso com mais detalhe, que eu estou discutindo, pensando que você já deu uma estudada antes. Então, rotor bobinado não é também uma opção. Excitação série, que é uma máquina de corrente contínua. Motor de corrente contínua é excitação série. É a forma como a gente diz que se refere a esse motor.